Quem é esse aí? Bom dia. A paz do Senhor. Amém? Quem não me conhece? Não? Não perdeu nada, gente? Não perdeu nada não, senhor. Eu tenho Jesus na minha vida desde 98, 94, aliás. São 39 anos. Conheci Jesus aos 28 anos, com 48 quilos. Estava bem legal. Só tinha nariz. Não é vegetariana, olha só. Olha, leva, só nariz. 48 anos, morrendo, usuário de droga injetável. Naquele momento a AIDS era uma epidemia no mundo. Ninguém sabia o que acontecia, como pegava direito, ninguém sabia muita coisa, como a gente presenciou agora novamente, com a Covid. Só que a AIDS não foi uma pandemia, foi uma epidemia que deu no mundo e que existiam alvos, ou existiam grupos de risco, que eram prostitutas, homossexuais e usuários de droga injetável. Eu não era nem prostituta e nem usava droga injetável, tá, gente? Mentira, eu era usuário de droga injetável. Brincadeira. Eu usava droga injetável e eu estava no grupo de risco. E eu, lá em Itajaí, tem até hoje uma comunidade terapêutica que lida como dependente químico portador do HIV. Eu vi e ninguém me contou. A Igreja de Jesus fechar as portas para a gente. Eu vi e ninguém me contou. E ouvi a Igreja declarando: malditos pecadores, isso é o castigo de Deus pelos seus pecados. Essa foi a realidade em 98. Em plena pandemia aqui no Brasil, eu nasci em Itajaí, fui pescador de alto mar durante 10 anos. Trabalhei aqui em Santos. Algum tempo descarregava aqui ainda no entreposto. Os mais antigos vão lembrar, né? No entreposto. Eu trabalhei antigo, né? Não tão antigo assim também, né? Eu trabalhei aqui na Tamanhosa, lá Guarujá, e eu vi muito isso acontecer. Eu vi a falta da compreensão humana. A nossa maior briga é para que a Igreja de Jesus se humanize, não que se espiritualize. Porque na humanidade há compaixão. O único ser espiritual, os únicos seres espirituais que conseguem ter compaixão é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porque senão nós vamos fazer igual uma irmã, conheço as duas, tá? Uma irmã estava orando, meio-dia, lavando a comida lá, e
Deus dá uma revelação para ela. Quem que acredita em revelação aí? Amém. Aí a mulher estava lá e disse que e Deus mostrou para ela que aquela mulher, né, estava necessitada, passando fome, e ela estava preparando a comida dela. Ela saiu muito rápido e foi até o bairro onde essa mulher morava e disse para ela que Deus tinha dito para ela, revelado a ela. Essa irmã muito abençoada, muito cheia do Espírito, orou pela irmã e foi embora. Não é? Dava uma boa diaconisa, não dava? Não dava para a gente matar, pendurar pela perna, toda a cabeça para baixo. Aí eu cheguei logo depois, uma cesta básica para essa irmã, ela falou para eu disse, irmã, vamos orar para ela morrer. Porque o que essa mulher está fazendo no mundo, né? Está convertida. Né? Não tem utilidade nenhuma. A gente precisa se sensibilizar. A sensibilidade, a compaixão, né, é o que comove o coração e faz com que nós possamos agir. Eu sou casado há 24 anos, minha mulher é muito linda, cara. E sou pai do Natan e da Inoa. Minha filha faz arquitetura e o meu filho quer ser músico. Eu estou naquela, não sei se eu mato ou mando embora. Né? Porque não dá de viver música em Floripa. Mas eu estou lá, levando os ensaios numa banda cristã, toca na igreja e assumiu alguns cargos de liderança lá também. Né? Minha mulher também é missionária, relações públicas, formada, militante do Sindicato Rural lá em Belém do Pará. Ela é lá de Belém do Pará, gente. Logo ali. Viu quem ora? Quem ora é assim, a mulher bonita e a sogra bem longe. Não é? Você que tem sogra e sogro perto, meu, é muito pecado. Meu marido está assim. Hã? Meu marido está assim. Ele mora aqui na minha mãe. Ah, é? Ah, não vai para o céu, teu marido. Não vai, não vai. Não, é muito pecado. Aí alguém disse assim, não, mas tem sogra boa. Tem. Tem, minha mãe é. A sogra da minha mulher era boa. Né? E eu faço parte do projeto Siloé desde 98. Quem não conhece o projeto Siloé? Não conhece? Não conhece? Aí vocês perderam. O projeto Siloé começou numa igreja batista, quando a Bugra foi falado para os jovens e nessa fala ela desafiou os jovens a sentir o cheiro do povo. Né? E eles foram. E uma semana depois eles bateram na porta da Bugra dizendo que queriam fazer alguma coisa. Bugra já tinha se afastado da Praça 15, junto com os hippies. Já estava 7 anos afastado do ministério, cuidando dos filhos, aliás, continuando o ministério, né? Porque mãe é um ministério, e um ministério de excelência importantíssimo, né? E tem mães que trabalham e cuidam dos seus filhos, e nós pais chegamos cansados em casa e queremos sentar no nosso sofá e ver a nossa TV, né? Nenhuma vassoura a gente pega. Meu irmão, se tu é diácono na tua igreja,
e não é na tua casa, alguma coisa de errado tem. E não é compulsional. A diaconia ela começa dentro do nosso lar, como tudo. Se você não ajuda a sua mulher em nada, passar roupa, cuidar das crianças, você não é um bom diácono. Você é um diácono para o público ver. Falando dos homens, porque eu também sou diácono. E aí começou a nascer o projeto Siloé para trabalhar com dependentes químicos. 92. E naquele tempo surgiu a AIDS, surgiu com muita força lá para os nossos lados. Santos também, né? Santos também teve muitos casos, mas ninguém cidade demográfica, em número de habitantes de Itajaí, onde eu nasci, era a cidade com o maior número de usuários de droga ou prostitutos ou de homossexuais contaminados com o vírus HIV. E então o Siloé se viu obrigado a entrar no hospital. Nós temos um hospital de infectologia, que é o Nereu Ramos, isso em 95, se eu não me engano. Eles entraram no hospital e nós estamos lá até hoje. Hoje nós temos uma sala do hospital, do projeto Siloé, né? E nós temos acesso a todas as alas, a qualquer hora do dia e da noite, dentro daquele hospital. Um trabalho de muito tempo, né? Fizemos capelania, eu tenho curso de capelania no Hospital das Clínicas, com a elevação. Fiz 2 módulos lá para me preparar para fazer diaconia hospitalar, e nós estamos lá até hoje. E com uma equipe boa. Tem até uma funcionária do hospital que trabalha na direção do hospital, que também é missionária dentro do projeto. No hospital, para ser membro do projeto Siloé, você passa por um estágio pequeno de 365 dias. 1 ano. Nesse caminho, a gente vê, você pode ser promovido antes, você pode caminhar os 365 dias e ser, né, aceito no último dia, ou você pode ser convidado a olhar para outro ministério. Primeira coisa que eu queria nessa manhã, tá? É saber de vocês como é que foi esse chamado. Alguém pode falar para mim? Pode falar, por favor? Pega lá, Flávio. Vem aqui, vem. Aí o senhor já aparece, fica melhor. Como é o seu nome? Passarelli, Gustavo. Gustavo. Bom, bom dia, das paz, amados. A gente fica até um pouquinho emocionado, né? Porque, na realidade, a minha vida teve que passar pelo futebol para eu poder conhecer Jesus da forma que eu conheço hoje. E eu fui batizado aqui nessa igreja. Então, como disse o irmão, o presbítero de Mongaguá, está passando um filme na minha cabeça, né? Aconteceu muita coisa na minha vida depois que me apresentaram para Jesus. E Jesus mudou a minha vida. Até os 15 anos de idade, nunca ninguém me convidou para ir na igreja. Por isso que eu sempre estou falando para os irmãos lá de Mercatu, convide as pessoas para ir na sua igreja. Eu só fui ter acesso a Jesus da forma que eu conheço hoje, quando eu estava no Guarani de Campinas, e um goleiro, padre de vocês, chamado Luciano Martins,
da Igreja Presbiteriana Independente de Maria me convidou para um culto de atletas de Cristo que acontecia nas arquibancadas do Guarani. E aí, pela primeira vez, eu vi um homem catar a Bíblia, abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. E ao final eu senti que Deus falou comigo e Ele me chamou para fazer uma oração. E naquele dia eu reconheci Jesus como meu único Senhor e Salvador. Vim de lar católico, como o reverendo Homero. A história dele é bem parecida com a minha. Mas por incrível que pareça, mesmo sendo católico, eu não acreditava em santo nenhum. Hoje mesmo nós ouvimos o devocional Vindo Agora Caminho e falaram sobre a oração de Francisco, não São Francisco, Francisco de Assis. E a oração realmente dele é linda, né? Mas o que eu queria passar para os irmãos é assim: nós temos uma grande arma conosco, e essa arma que existe se chama amor. E esse amor que nos deu foi o próprio Jesus Cristo. Então usem essa arma e alcancem as pessoas para Jesus, porque o mundo está sedento. E se eu fui resgatado, eu não vi nas drogas, Gilson, mas eu tenho um apreço, um amor muito grande para aqueles que estão perdidos lá fora. Eu sei que Deus vai me levantar na hora certa para fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Eu sou casado com aquela moça linda, a Arielle, que ela é do nosso Ministério de Louvor lá na igreja, e eu sei que muita coisa que Deus tem colocado no coração já há muitos anos, ainda tem que colocar no dela. Mas eu vou esperar esse tempo. Não quero fazer nada antes do tempo oportuno. Então eu tenho amor por todas essas pessoas. E eu quero deixar uma missão para vocês. Nós estamos com um trabalho lá em Miracatu, com o futebol. Eu estou dirigindo lá, junto com o professor Ralph, que é o diretor de esportes. E pela fé, creio que estou prestes a ser nomeado, até mesmo como funcionário da prefeitura, ainda não sou militar reformado. Mas nós estamos querendo fazer um trabalho lá, que eu comecei em fevereiro com ele agora, e tem impactado, porque o nosso trabalho ele é diferente, e sem medo nenhum, irmãos. O nosso país é um país laico, mas nós não somos proibidos de falar de Jesus em esfera de lugar nenhum. Tanto é que o juiz lá de Miracatu, ele ainda deixa o crucifixo na sala dele. Nós podemos ser um país laico, mas nós não podemos nos calar. Então eu continuo, tem 3 grupos de WhatsApp, minha esposa sabe, tem 3 grupos de WhatsApp dessa escola de futebol: pais, dos atletas e de futebol feminino. Eu coloco coisas de Jesus em todos eles. E se futuramente eu for nomeado e tiver que ser mandado embora porque eu estou falando de Jesus, então eu vou ser mandado embora e eu vou continuar falando de Jesus onde eu estiver. Então essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. Nós temos que ser ousados, nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus, para Deus nos dar ousadia para nós falarmos de Jesus nos lugares mais difíceis. É na nossa escola, é no nosso trabalho, é lá onde você tem uma subhabitação que você vai levar a sua secretária. Fale de Jesus, não deixe de falar de Jesus. Fale de Jesus para o seu filho, para o seu neto, filha, e assim por diante. Se nós fizermos isso, Jesus, eu creio que mais perto, nós não sabemos nem dia nem hora, mas mais perto está a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pastor brinca lá de vez em quando com a gente, ele fala assim: se o Jesus passar aí na frente agora para buscar nós, aí quem vai querer ir, né? Eu levanto a mão, porque realmente, irmão, no fundo do meu coração, eu não estou preocupado com essa vida aqui não. Se Deus quiser me levar hoje, pode me levar. Eu estou pronto. Me chama, pô. Então, vamos junto. Você entendeu? Então, amados, Deus tem uma missão para nós aqui nessa terra, mas Ele tem algo que não há de se comparar com nenhum aborrecimento, com nada que a gente passe aqui nessa terra, porque lá no céu a nossa vida vai ser perfeita, vai ser algo maravilhoso. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Alguém mais quer falar? Mais uma. Do teu chamado para diaconia. Claro, deve. Rapaz, esse homem da vida. Rapaz, tá muito bom. Rapaz, irmão. Aproveitando o irmão Gustavo, eu também sou militar reformado. A minha esposa não está aqui presente, porque a minha esposa ela é presbítera da nossa igreja, uma mulher de verdade e que me trouxe para a igreja. Nós somos militares, minha mulher é capitão, eu sou sargento. Então a ordem dos fatores em casa
E como o Reginaldo disse, ser diácono não é só fora, é em casa mesmo. Eu tenho uma família que veio da igreja presbiteriana lá atrás. Foi minha sogra, foi meu sogro, a minha cunhada, que é a minha filha, que eu criei desde os 9 anos, e eu virei diácono, pastor. Eu fui para a primeira BI de Guarulhos, onde nós viemos. Depois viemos para a Praia Grande, conheci o pastor Fábio, o pastor Paulo, o anterior, agora o pastor Fábio, e vendo a minha capacidade de prestação, minha mulher me dando minha força, o pastor me convidou para ser diácono. Com a força do presbítero Adilson, que sempre puxando a orelha, mas a gente sempre estava lá. Então, o pastor, perguntando de onde começou quando eu era militar. E eu e minha mulher numa favela, trocando tiro, e aí eu mais preocupado com ela do que ela comigo, porque ela era minha superior lá. E desse dia em diante, Deus me chamou, falou assim, é a hora da gente ir para a igreja, eu ir para a igreja, porque eu era católico e ela era. E aí foi quando nós nos conhecemos, que na época nós éramos solteiros, nessa época, e o pastor Fogaça, não sei se alguém conhece, o pastor Fogaça, chegou, você quer casar? Rubão, então primeiro você vai fazer sua profissão de fé e vem para a igreja, mas quando estiver preparado, aí eu realizo o seu casamento. Um mês depois, pastor, eu estou preparado. Eu amo aquela mulher ali, ó, e aquela mulher ali já me mostrou muito bem o caminho de Deus. A minha família é católica, minha mãe é muito devota católica, mas não teve tanto espaço como eu teve na minha primeira IPI. A minha primeira presbiteriana me abriu as portas e mostrou o valor de Jesus Cristo. Tá bom? Obrigado pela palavra. Amém. Obrigado. Em 1996, eu estava sentado na pedra, na Jocum, trabalhava na verdade, eu trabalhava com qualquer coisa. Eu fui para a escola de treinamento disciplinar para servir. Eu estava sentado na pedra e eu ouvi Deus dizer assim para mim: sai de onde tu estás. E Ele me mostrou o que eu devia fazer. E eu saí, permaneci 15 dias ainda na ideia, relutando. E um dia eu subi um morro para orar e meditar. Quando eu desci, a minha líder subiu. Eu disse para ela: olha, eu quero falar contigo. Ela disse: eu também quero falar contigo. Aí desci, ela subiu. Quando ela desceu, ela disse para mim, ela disse: o que foi, Jesus? Eu disse: fala tu primeiro. Aí ela assim: arruma tuas coisas e vai-te embora agora. Tu não tem mais lugar na eterna. Pode ir, porque era afastado de Floripa, né? Era num sítio próximo, mas muito afastado. E eu fui para lá. Né? A gente não entende a diaconia como um chamado verdadeiro. O senhor lembra de ser chamado para pastor? Não lembra? Homero, pastor, o senhor não lembra de ser chamado para pastor? Lembra. Tem mais algum pastor aqui? Pastor, o senhor não lembra de ser chamado para pastor? Lembra, né? Eu sei que você se arrepende até hoje, mas tudo bem. Né? Eu sei que há um arrependimento dentro de você, mas tudo bem. Né? Eles lembram. Porque a gente põe em escala as funções, os ofícios dentro da igreja, gente.
diaconia é um ofício dentro da igreja. Tanto é que nós somos contados como oficiais, certo? Nós somos oficiais das igrejas onde nós frequentamos. E nós temos que entender, a primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa manhã, é que você tem um ministério. E que você foi chamado, que você foi comissionado por esse Deus. A gente vai olhar a história de Moisés. Deus diz para Moisés, na sarça ardente, né, ele diz, vamos lá vem comigo tirar o povo de Israel do Egito. Ele diz, vem comigo. Ele não diz, vai, Moisés. Ele nunca disse para Moisés, vai. Ele diz, vem, vamos. Pode olhar o texto, Inês. Vamos. Quando ele chama Isaías, daí Moisés dá um monte de desculpa, né? Você deu desculpa para vir aqui aprender comigo? Não, eu não estou pronto, né? Ninguém deu desculpa. Aí vão botando, né? Aí vai vir. Também vai vir das encrencas, não vem? Não tem uma perturbação que dá vontade de matar? Vocês não oram para matar? Para Deus matar, vocês não oram? Eu oro. Eu oro porque tem hora que está dizendo, Deus, faz o Senhor, senão eu faço. Essa é bom, Senhor. Não é? Porque eu não sei o que o sujeito está fazendo ali, gente. Porque, infelizmente, nós não consideramos a diaconia como um chamado de Deus. E nós fomos chamados para o diaconato, para a diaconia, ou seja, para servir a mesa. Olha, o servo. Nós fomos chamados para isso. Então, ninguém pode pensar menos do que isso em relação à diaconia. Isaías foi chamado para ser profeta. Capítulo 6 de Isaías, verso 1, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E daí vem toda aquela passagem onde Isaías, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ele diz o rei. Porque Isaías é o profeta do palácio e Uzias era parente de Isaías, tinha um parentesco. Então, Uzias representa muitas coisas para Isaías. Por isso, antes da morte, no dia da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor sentado no sublime e grande trono. E que ele não voava, né? E tinha 6 asas, com 2 cobriu o pé, com 2 cobriu o rosto e com 2 voava. E ele olha para si mesmo e diz, ai de mim. Certo? Chamado. Você está aqui nessa manhã porque você foi chamado. Você não está aqui porque você quis vir. Você não faz parte da diaconia porque você não tinha mais nada o que fazer na igreja e vai ser diácono. Ou então você está tensionando, não sei se tensionando é a palavra, intencionando ser presbítero. Porque tem igreja que tem, parece, escala de, como é? Hierarquia, né? Então tu tem que vir galgando, até chegar lá. Aí eu vou ser diácono, que daqui a 2 anos eu concorro para presbítero. Você nunca vai ser um presbítero.
que é, Flávio? É que eu comecei como diácono, fui presbítero e agora é pastor, parece que está subindo. Não é? Aí ele só vai arrumando encrenca para ele. Ele era diácono, Deus chamou para ser diácono, daí ele vai presbítero, arrumou encrenca. Para ele ainda prejudica o pastor. O pior, não é? Pior tudo é isso. E daí quando é pastor, acaba com a igreja. Não é? Então nós temos que entender o nosso chamado. O nosso chamado é para a diaconia. Eu já fui presbítero, eu posso dizer isso. Nunca mais que eu sento na mesa do conselho? Nunca mais. Eu disse, você tem que ser um de Deus, gente. Eu já participei dessa mesa. Eu quero fazer a reunião lá na cozinha, na mesa de vocês não. Não é? Gente, eu fui me botar, pastor, de tanto perturbar, eu disse, eu vou ser diácono, presbítero então. Fui, aguentei um ano. Quase voltei para as drogas. Que olha. Porque eu não sou diácono, eu não sou presbítero. Eu sou diácono. E eu fico feliz em ser diácono, gente. Não é? É plano de carreira, plano de carreira. É, alguém tem plano de carreira. Aí ele é membro, depois ele, né? Vai lá, aqui tem que ser diácono também. Devia ter, gente. É bom já para ver, porque daí o cara nem faz camiseta. Lá na nossa igreja tem 16 diáconos. Não, tem 12 diáconos e 4 pré-diáconos. Falta quase no caminho das drogas. Qual que é o Paulo? Tu é presbítero, Paulo? Depois nós vamos orar por ti para expulsar esse negócio aí. Isso não é de Deus não, filho. Não é nem de Deus, não é nem do pastor. Mas se é o chamado para diácono, também há o chamado para presbítero. Ah, claro! Mas eu nunca vi um presbítero bonzinho ainda. É tudo esculhambado. Tem gente que nasceu para presidir, né? Tem gente que é pensa. Tem muita gente que senta na mesa do conselho e acha que chegou ali para fazer encrenca. Mas a nossa conversa é com a diaconia. Vocês não pensem em ser presbíteros. Vocês vão acabar com os seus ministérios, com as suas vidas e com a vida do pastor. É verdade, gente. Vocês foram chamados para serem diáconos. Ó, irmão, fala mesmo. Na nossa igreja aqui, ó, tem uma irmã que foi presbítera, duas que foram presbíteras e hoje são diaconistas. Esse é o caminho inverso aí para plano. Às vezes o chamado específico para a diaconia foi mais alto que o chamado para a presbítera. Isso! A primeira coisa que eu queria chamar a atenção nossa era essa. Nós temos um chamado. Não adianta querer eu botar lá. Eu tenho lá no norte da ilha, em Floripa, dá uns 40 minutos da minha casa. Eu moro no continente, perto do Campo do Figueirense. E daí lá no Rio Vermelho, é lá no norte da ilha. Né? Entre os ingleses e... esqueci o nome. Entre os ingleses e a Praia Mole. E aí eu estou ali, tá? Eu tenho um ministério de Siloé ali. E ali já tem 17 a 18 pessoas reunindo toda quarta-feira para orar, cantar e compartilhar a palavra. Começou com o trabalho diaconal. Começou, sabe como? Com um bazar. Na verdade, começou com 2 fotos. Então, um pastor chega lá e me manda 2 fotos. Hoje eu só olho isso aqui, mandou 2 fotos, roupas penduradas em um arame farpado, uma mesa, na beira da rua.
uma mesa com roupa em cima. Eu disse, o que é isso, irmão? Ele disse, é duas irmãs aqui que fazem bazar e elas juntam dinheiro para ajudar o pessoal que está necessitado. E a gente ainda está em construção, em acabamento de um prédio que nós começamos a reformar, o projeto Siloé. Na verdade eu, né? Porque está uma confusão esse negócio de projeto de igreja. Aí eu disse, manda ela para a igreja. O infeliz estava dentro da casa das mulheres, porque já sabia que eu ia mandar para lá. Né? Começou lá, nós começamos com 3 pessoas, hoje já tem 18, isso há um ano atrás. Um trabalho diagonal, que está se tornando uma igreja. Eu já estou apavorado porque precisei de um pastor para lá. Eu não sou pastor. Não de igreja. A minha igreja, se disser levanta a mão, ele levanta a mão para levar geral. É tudo encrencado. Essa é a minha igreja. É na rua. Eu não sei lidar muito bem com crente. Né? Me dá uma coceira. Eu acho que é alergia. Não consigo. Tem um chamado específico para isso. Eu admito o pastor. Né? Não sei se vocês vão para o céu, mas, cara, vocês são bons. Porque não vai para o céu, pastor, né? Você não sabia, não? Não vai? Hã? Até pode. Não, o pastor não vai. Para que, pastor, se o próprio Senhor está lá? Me diz. Eu vou ver algum pastor? Não, né? Mas não fica contente não que diácono também não vai. Vai nada! Não, diácono não vai. Está lá Pedro. Para que tem Pedro? Eu acredito que Pedro está com a chave lá, está tudo organizado. Café da manhã gostoso igual esse. Né? Já estou sentindo o cheiro do local. Tudo tem lá. Então esquece. O diácono não vai. Presbítero, então esquece. Meu irmão, está fora. Tem 22 anciões. É 21, né? É 22 ou 21? 24, Viu? Então esquece, não vai também. Quem é que toca aqui? Música? Também não vai não, filho. Os anjos cantam bem pra caramba. E ainda diaconisa não vai 2 vezes. Não vai. Porque só quem vai é filho. Entendeu? Antes de nós sermos diáconos, pastores, presbíteros, nós precisamos ser filhos. O filho vai para a casa do pai. Jesus disse, se não for assim, né? Eu tenho preparado muitas moradas para vocês. O filho vai. Aí vai o filho que toca, o filho que prega, o filho que auxilia necessitados. Mas quem vai é o filho. Cargo não te leva para o céu. Título não te leva para o céu. Interessante a gente olhar essa ideia, né, de que nós temos um chamado e de que nós somos filhos. Não esqueçam disso. E o filho tem que ter intimidade. A diaconia, ela começa a ser exercida a partir de atos, por uma necessidade
né, onde os gregos estavam reclamando porque as viúvas e os órfãos não tinham o que comer. Estavam abandonados, desamparados. Muita gente se convertendo, muita demanda, igreja crescia desordenadamente e não se tinha gente suficiente para o trabalho que precisava. E é muito interessante essa passagem, porque diz assim, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus que falam grega, entre eles, queixaram-se dos judeus que falam hebraico, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essas tarefas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-se esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. É interessante o relato que ele dá um destaque especial para Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Começa ali e os outros vêm junto. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu queria que vocês marcassem bem no coração de vocês. Vocês têm um chamado. Vocês são filhos. E vocês têm acesso à intimidade com o Pai. Diácono que não lê a Bíblia, que não ora, tem alguma coisa errada com esse diácono. Diácono que não tem uma vida devocional, tem alguma coisa errada com você. Diácono que não fala de Jesus, tem alguma coisa errada com você. Diácono que não conhece a Deus, que não é íntimo de Deus, tem alguma coisa errada com você. Cheio do Espírito Santo, é algo para nós pensarmos seriamente. Eu dei uma chance para vocês pensarem no chamado, né? Por que vocês estão aqui nessa manhã? O que impulsiona vocês a exercer a diaconia? Porque a diaconia talvez seja o ministério mais trabalhoso da igreja, ou com maior desafio.
Eu digo assim porque a nossa diaconia não sofre todo o tempo. Eu não sei vocês, mas a diaconia, como lá no Rio Vermelho, está nascendo uma igreja, gente. Nesse morro lá, quem é que começou o trabalho naquele morro lá? Que o pastor Romero falou. Começou com o senhor? Eu fui um dos primeiros. Hã? Eu e minha esposa. O senhor e a sua esposa? Faz quanto tempo vocês já não fazem mais parte da facção, vocês dois? Eu já faz muitos anos, graças a Deus. Começou com vocês dois? Sim, em oração por ele. E agora? Agora estamos andando ainda, debaixo da graça. Quanto tempo faz? Faz 23 anos. 22 anos. Vocês ainda estão lá, vocês são responsáveis. Nós somos um dos responsáveis. O responsável hoje é o pastor Rony. Ah, então tem um pastor, né? É o pastor Rony. Não. Ah, que bom. Então daqui a pouco vira igreja. Se for da vontade de Deus, sim. Deve ter da vontade de Deus. É da vontade dele. É, ele quer igreja, Mas a ele quer que o reino se expanda. Vai ser. Começou com 2 diáconos. Certo? Você já era diácono? Eu era. Da Areia Branca. Não era diácono, era auxiliar de diaconia. Isso. Lá nós chamamos de pré-diácono. Lá nós começou com o Arnaldo. Eu era auxiliar de diaconia. Viu? Da Areia Branca, aí fomos pra lá. Pra Penha. Foi o inverso. Põe uma norma aqui, para ser diácono tem que abrir um ponto de pregação. Mas é bom isso, ó. Viu? De uma diaconia. Nós começamos um trabalho numa comunidade carente, entregando cesta básica. Tá? Ah, mas as pessoas só vão porque precisam. Elas vão. Entende? Por favor. Bom dia para todos. Meu nome é Sebastião. Eu fui criado num lugar chamado Pernambuco, no interior chamado Chão da Alegria. Eu vim para São Paulo e fui morar em Altura Alvim. Morei na casa da minha irmã, em Altura Alvim, numa casinha. De lá fui para São Mateus, lá me converti, foi difícil. Me converti. Foi difícil, né? Morando. Aí eu fui na Coab lá em São Paulo, ganhei um apartamento que eu não podia nem pagar o apartamento porque meu salário era muito baixo. Mas eu prometi 2 meses depois à prefeitura que ia me dar uma casa, né? Chama Avião. A casa chama Avião. Aí depois de 3 meses a Fábio me chamou, eu fui morar nessa casa. E lá eu me casei, vim na igreja católica, que não era evangélica ainda. Só nessa casa que eu estava morando, apareceu um presbítero que estava pregando, estava trabalhando em São Mateus. Aí eu fui congregar com ele, me convidou, falou para mim que é difícil, mas eu fui. No dia que eu me converti, eu tremia, sabe? Eu ficava bem tremo, meu Deus, me converti hoje. Feliz da vida, mas estava tremo. Eu me converti, aí comecei a trabalhar na obra em São Mateus, aí eu sei menos de 4 meses me colocaram para diácono, porque vi que eu queria trabalhar na obra do Senhor. Não faltava um trabalho que eu não estava no meio. E aprendi a ser pedreiro, né? Construía. Construía prédios em São Paulo. Aí o que aconteceu? Aí fiquei nessa igreja uns 4 a 5 anos. Aí me casei na igreja, fizemos meu casamento na igreja com uma bênção. Ganhei de tudo, pastor, você imagina, viu? Ganhei de tudo. Até
um sítio me deram para passar uma semana, de tudo. Aí comecei a trabalhar na igreja, frequentei na igreja com meu filho, tinha 4 filhos pequenininhos. Todo domingo eu estava lá, saí debaixo do chuva, pegava 2 ônibus, foi para São Mateus, morando em Tiradentes, morando em Tiradentes. Pegava 2 ônibus e nunca faltei uma aula e nem um culto à noite, nem de manhã na escola dominical. Nunca faltei, graças a Deus. Chegava com meu filho lá tudo molhado, as irmãs iam tomar conta da minha filhinha. Sabe como é, né? Aí o que aconteceu? Aí apareceu um presbítero Manuel, ele morreu pregando lá em São Mateus, Manuel. Aí eu falei, eu falei, Manuel, vamos abrir uma congregação na minha casa? Aí o presbítero, a gente pega 2 ônibus para vir para cá. Vamos abrir uma pregação lá? Eu não dou o terreno, eu mesmo faço. Aí eu construí um salão atrás da minha casa, 3 por 9, sabe? E usava meu banheiro para minha casa, e começamos a trabalhar. Encheu, graças a Deus. Aí o Saúl era o presbítero que tinha lá, trabalhava comigo, não trabalhava comigo, eu trabalhava com eu e Deus. Consegui lugar com eu e Deus. Mas se você vier fora, só tem eu, só. Então, mas Deus estava do meu lado. Ele é que me ajudava a construir tudo. Aí comecei a trabalhar lá, construí a igreja, me separei. Me separei da minha mulher, não deu certo. Aí passei um ano desempregado, o pastor Elia, me dá muito conselho, você gosta de cuidar, que vai aparecer muito atrás de você. Tudo bem, pastor. Tudo bem, pastor. Eu fui morar na cidade de Lida, eu fiquei um tempo lá, tá? Aí quando foi 3 meses, foi me chamar para terminar a igreja, que eu tinha me separado de Tiradentes. Aí foram me chamar para ir para lá para terminar a construção da obra. Hoje é uma igreja. Graças a Deus. No dia que eu mudei para Morosuá, faz 9 anos, em 2 meses, lá virou uma igreja, e hoje eu estou aqui feliz, graças a Deus, na obra do Senhor. Trabalho, né? Graças a Deus, nunca falta nada. E hoje eu tenho mudado de tudo que eu. Você não imagina, eu não sei explicar porque não sei. Eu sei que eu tenho minha casa, graças a Deus. Agradeço tudo a Ele, que eu não tenho nada. Entendeu? E eu estou muito aberto. Não tenho vergonha de falar. Mas Deus me deu de tudo. Se um dia se eu quiser ir na minha casa, o Senhor vai lá. Meu pode estar aberto. Vamos lá. Mora no Uruguai. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Vamos relembrar então. Chamado. O que mais? Filhos. Filhos, intimidade. Certo? E o que mais? Vida de devoção. Tá? Presta atenção. Vamos pensar de novo. Chamado. Você tem um? Você não veio à toa. Você tem um? Com a mesma responsabilidade e compromisso que um pastor tem, que um presbítero tem, que qualquer oficial da igreja tem. Você tem um chamado. Você foi chamado para ser filho, acima de tudo. E o filho conhece o seu pai, por isso você precisa de uma vida de devoção. Nós vamos ver o texto de Estevão, né? Em Atos, no capítulo 6, que eles levantam, eles subornam, porque levantam uma oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia,
Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha só, nós estamos falando de Estevão, um diácono. Eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito que havia em Estevão. Isso lembra muitas coisas. Sabedoria e Espírito de Deus estavam em Daniel. Sabedoria e Espírito de Deus estavam em José. Sabedoria e Espírito de Deus estava em Moisés. E assim por diante. Sabedoria e Espírito de Deus estava em vários homens da Bíblia. Sabedoria e o Espírito de Deus, a intimidade, se revela na intimidade com o Pai. Eles não tinham como pegar Estevão, então eles armam, eles mentem, eles pagam para que Estevão fosse caluniado. Nenhum ministério é fácil. Os pastores aqui são testemunhas de certo. Eu acho que o ministério mais fácil que tem é o de missionário, né? Porque nós não temos a responsabilidade que o pastor tem. E nós não somos cobrados como o pastor é. Verdade, gente. Estou falando isso como missionário. E trabalho pra caramba. Né? Eu acho que quem tem um ofício como o nosso, não pode acordar às 10 horas da manhã. Mas, ele é tão importante o diaconato quanto o pastorado. A gente espera que o nosso pastor seja um homem íntegro, reto, seja um homem de uma palavra boa, de um conhecimento excelente, né? Que tenha uma família excelente, que a família toda venha para a igreja. Quando a mulher não vem, já, o que ela tem, né? Quando a tua mulher vem, ninguém pergunta o que ela tem. Quando o teu marido vem, ninguém pergunta o que ele tem, não é? Só os mais íntimos. Mas eu queria dizer para vocês que o mesmo compromisso e responsabilidade com a palavra, com lidar com a palavra, com saber da palavra, por ser cheio do Espírito Santo, não nessa questão do ciência, porque nós já somos cheios, nós já temos o Espírito completo, mas de ter mais conhecimento desse Espírito e de saber o caminho e de ter o discernimento e de ter, né, a capacidade de entender e ouvir para onde Ele tem nos conduzido. Não se tinha como pegar Estevão. Isso lembra quem? Vamos lá, gente da Bíblia. Lembra quem? Isso também, mas vamos diminuir, né? Jesus não. Vamos diminuir. Quem é? Não. Lá no Antigo Testamento. Não, aqui diz assim, vou dar a letra para vocês. Não tinha o que pegaram no seu Deus. Quem foi? Daniel. E aí o edito é feito. O que Daniel faz? Vai para o quarto? Olha, Daniel não temia homens, como era costume. Viu? Quem tem o costume da oração? Costume feio, né? Da oração é costume feio. Por isso que quase ninguém faz. É ruim, gente. Como costumaram fazer? Ele vai para o seu quarto, se prostra diante de Deus e ora. Chamado,
intimidade com Deus, compromisso com o seu Deus. Eu não sei se vocês entendem isso. Qual é o diácono mais novo aqui? De diaconia. Quanto tempo? 2 anos. Quem é o diácono mais antigo aqui? Também não? Não. Quem é o diácono mais antigo? Quem que é o mais antigo? A senhora é mais antiga? Vem aqui, por favor, senhora. Vem cá, dona Ana. Olha que bonita, vem cá. Ana Cruz. Diz uma coisa aqui para mim. Por que a senhora ainda é diaconisa? Porque todo mundo eles voltam aqui. Viu o que o pastor disse para a senhora? Ouviu? Que a igreja reconhece o seu Realmente. Obrigado. Isso é uma forma de a gente saber. A igreja reconhece o seu ministério. Certo, pastor? Que honra ter uma mulher dessa, né? Está difícil. Hoje em dia, alguém como a dona Ana. Meus parabéns para a dona Ana. A senhora vai para o céu. Eles não tinham como pegar Estevão, então eles mentem. Eles pagam para mentir. Estevão, no capítulo 7, é levado ao sumo sacerdote. E se nós lermos o texto inteiro, nós vamos ver que Estevão ele fala tudo a respeito de Jesus. Tudo. Porque Estevão sabia quem era o Senhor que ele servia. Eu estou terminando, tá, gente? O holocausto está pronto. Ele sabia, ele poderia negar, ele poderia entrar no jogo do povo para não ser apedrejado. Mas Estevão preferiu ser apedrejado. Porque o ministério da diaconal não é um ministério fácil. Falta isso, falta aquilo outro. Não é? E tem que correr para pegar lá. Quem é que vai correr para pegar lá? Diácono. Não deu lugar no carro ali. Quem é que vai correr? Diácono. Cesta básica, feito para quem? Diácono. Não é? Tudo é o diácono. Pãozinho da ceia, diácono. A massa bem assim. Não é? O ministério do serviço ninguém quer. Quem que quer o ministério de serviço? A mãe de Tiago falou, não tem um lugarzinho aí
aí na frente, aí não, Jesus, contigo. Não é? Se eu fosse Jesus, eu já sabia o que ia dizer para ela. Tem lugar aí para os meus 2 filhos, não. Né? Jesus diz, calma, filho. Primeiro serão os últimos, serão os primeiros, não é? João, ele vai falar que Jesus lavou os pés dos discípulos. Mais adiante, ele vai, Pedro não deixa ele lavar o pé dele. Aí Jesus diz para Pedro, o que? Se não lavar os pés, tu não tem parte comigo. O que Pedro, aquele miserável, diz? Me lava tudo. Esse era Pedro. Né? É 8 ou 80. Eu sou Pedro. Por isso que eu digo que ele é um miserável. Eu sou Pedro. Então lava tudo. Não, Pedro, é só o pé. Aí mais adiante diz assim, ó, felizes aqueles que fizerem igual. Bem-aventurados sois se praticardes essas coisas. Ele estava falando daquilo que Jesus fez. Lavar os pés. E os pés daquele tempo não é igual que hoje, não. Não, poeira. Né? O dedão era assim, separado do pé. Imagina pelo caminho, se os caras vêm conhecer pelo caminho, e tem um judeu, aquele miserável, que faz a necessidade no meio do caminho e pisa em cima. Era assim. Era. Jesus lava os pés. Sabe quem que lavava os pés? O visitante? O servo. Não era qualquer servo. Era o inútil. Aquele que não servia para mais nada. Era esse cara que lavava o pé do visitante quando chegava. É o que não servia nem para servir à mesa. E Jesus, no entanto, se coloca nessa posição e lava o pé dos discípulos. Encrenca com Pedro. Pedro, tu vai me enganar, miserável. Pedro disse, eu não. Pode todo mundo te enganar, eu morro contigo. Cuidado com o que tu fala. É, não é? A gente fala muita bobagem. Depois Jesus arruma com Pedro lá em João 21. Jesus arruma com Pedro. Né? Mas a palavra diz em João, bem-aventurados sois se praticardes essas coisas. Certo? Então, eu queria que vocês marcassem bem. Nós temos um chamado. Certo? Antes de sermos chamados para o diaconato, nós fomos chamados para sermos filhos. E como filhos temos que ter intimidade com o Pai. Certo? Não esqueçam, menos do que isso não vale. Diaconato é um ministério de excelência. Amém? Amém. Eu queria orar por você. Deus, é um privilégio te servir como diácono. A vida diaconal não é fácil, Deus. Como todo ministério, a vida diaconal exige compromisso, responsabilidade, intimidade, paixão. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude nessa manhã a compreendermos, Deus, a natureza do nosso chamado, a grandeza do nosso chamado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para um ministério tão excelente quanto é a diaconia.
Eu quero agradecer nessa manhã e pedir a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Agora o sumo sacerdote assume que é hora de pagar os pecados, fazer o holocausto pelos pecados, é isso? Acabou?